Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 95. Vamos falar agora no item 32, a penitência pelo pecado dos traditores. Eu comentei com vocês, nós sabemos que a penitência, ou seja, aquela ação para perdoar o pecado de alguém que já morreu, né, que é a principal parte da penitência, que é errada, porque tem aquela penitência que você faz pelo teu pecado aqui na terra. Nós não pregamos penitência. Né? O que é que a pessoa precisa para ser perdoada? Arrependimento. Ela não precisa carregar uma cruz numa determinada distância, não precisa se flagelar, nada disso. É preciso se arrepender. Tem um tempo de punição, né? Vai ficar em disciplina por um tempo e, tá bom, está perdoado. Mas a penitência que os católicos fazem, além de você pagar pelo seu pecado em vida, alguém pode pagar pelo seu pecado em morte. Isso vinha mais ou menos desde o ano 250, com a escola de Alexandria, de Orígenes de Alexandria. Eles pregavam isso, né? A penitência. Eu falei para vocês que Orígenes foi considerado o primeiro homem a defender, dar sinais de defesa do purgatório na história da igreja. Ele é contado, né, um pagão, um herege, mas contado na história da igreja. Tá bom? Então, ele foi o primeiro. E lá, quando surgem as primeiras referências à penitência, qual foi a razão? Eram pessoas que tinham pecado durante a perseguição. Como? Elas aceitaram adorar os deuses, participar daquele culto pagão, tá bom? Aceitaram participar do culto pagão, só que tinham pessoas que mesmo assim elas eram mortas. Por quê? Lembre-se que os sacerdotes pagãos é que eles incentivavam isso, dizendo dos imperadores que tinham que exigir que os cristãos adorassem os deuses, né? E tinham casos que os sacerdotes pagãos, eles, com controles ali de determinados soldados, né? Quando o crente ia lá no templo pagão, que dobrava o joelho, que adorava o demônio, eles matavam o crente lá. Tinha crente que morria lá na hora, né? Então surgiu a ideia de fazer penitência por essas pessoas que tinham morrido ali. Pecou porque adorou o demônio e morreu. O que fazer? Vai para o inferno? Não, vamos fazer uma penitência por ela. Tá bom? E o que ocorre agora, 378, é um ano também importante, porque é nesse ano que esse historiador Sócrates de Constantinopla, ele diz que até esses dias havia uma classe especial de presbíteros que a função deles era ouvir as pessoas que tinham pecado no momento da perseguição. Porque a perseguição, vamos dizer, ela terminou com Constantino, mas depois ela voltou com o próprio pagão Juliano, ela voltou com o católico Ariano, entendeu? Então, tinha sempre perseguição. A perseguição não tinha acabado de vez, tá bom? E os anabatistas, em particular, sofrem perseguição de todos eles. Então, a perseguição existia, ou seja, ainda existia traditores. Porque nos dias de Juliano, ou do catolicismo ariano, que exigiu que os católicos romanos defendessem que Jesus Cristo não era Deus eterno, né? Muitos católicos romanos também até morreram, outros entraram em guerra, e alguns foi necessário que fizesse penitência, né, vamos dizer, por traditores, né, por pessoas que alguns viviam, mas alguns morriam. Né? Então veja o que Sócrates de Constantinopla diz. Nessa época, considerou-se necessário abolir o ofício dos presbíteros nas igrejas que se encarregavam das penitências. Isso foi feito pela seguinte conta. Quando os novacianos se separaram, olha, nós estamos no ano 378, os novacianos se separaram lá no ano 250, são 130 anos de diferença, tá bom? Então ele diz, quando os novacianos se separaram da igreja porque não queriam se comunicar
com aqueles que haviam falhado durante a perseguição sob Décio. Ou seja, esse historiador está falando, né? Exatamente aquilo que eu digo para vocês. Os anabatistas se separaram da igreja de Roma porque o principal bispo de Roma e muitos outros, durante a perseguição, eles não fugiram, ficaram e não morreram. Ou seja, acabaram cultuando o demônio para não morrer. Então ele está contando isso. Quando o Novaciano se separou, tá bom? Por conta daqueles que haviam falhado durante a perseguição sob Décio, os bispos acrescentaram ao cânon eclesiástico um presbítero de penitência. Olha só, criaram como que um cargo-função, vou chamar assim, né? Presbítero de penitência, para que aqueles que pecaram após o batismo pudessem confessar seus pecados na presença do presbítero, assim nomeado. Então eles iam, todos que tinham durante a perseguição negado a fé, cultuado os deuses, ele ia pedir perdão a esse presbítero de penitência. E este modo de disciplina ainda é mantido em outras instituições heréticas por todo o resto das seitas. Apenas os homocianos, juntamente com os novacianos, que sustentam as mesmas visões doutrinárias, o abandonaram. Então, havia até nas igrejas, vamos dizer, uma pessoa, para vocês verem como era grave a questão, né? Porque é como se abrisse um templo satanista aqui, tá bom? Do lado da igreja, e falar para os seguintes: ou vocês entram lá para fazer um momento de adoração, ou vocês vão ter que ir lá adorar Satanás, ou vai morrer todo mundo aqui. E tinha pessoa que não ia, que morria, mas diz a história, tinham sempre aqueles que iam. Então, o problema era tão grave que teve até pessoa que eu chamo de um cargo, função, né? Com pessoas com uma função específica para poder ouvir essas pessoas. Porque é o que eu sempre digo, algo muito triste e que, com certeza, ficou pesando na consciência daqueles cristãos para o resto da vida, né? Por quê? Porque a questão também não foi tratada abertamente em algumas igrejas. A Igreja Católica Romana mesmo, ela colocou os próprios bispos que tinham, durante a perseguição agora de Diocleciano, né? Nos anos ali 303 a 313, durante essa perseguição, os bispos que negaram a fé lá, eles assumiram a igreja que Constantino fundou. Então, o problema existia e o problema era grave. Já as igrejas anabatistas, elas tinham problema, principalmente os donatistas tiveram, porque eles enfrentaram Constantino, né, dizendo: olha, esse bispo aí, nós não aceitamos ele. Nós não aceitamos ele, ele negou a fé durante a perseguição, aí vai valer a palavra do cesaropapismo, né? Mas os anabatistas, principalmente os donatistas, tinham um problema com isso, ok?